sentados como os irmãos estão, né? Eu estou de pé. Mas vamos abrir em Mateus capítulo de número 5 e o versículo de número 17. Mateus capítulo 5, versículo 17. Nós vamos meditar nesta noite, nessa passagem. Irmãos, como é um culto de ensino, eu às vezes acabo esquecendo, mas há possibilidade de interação. Tá? Eu desejo aqui na nossa igreja, ainda não tem essa possibilidade, mas eu quero ver a possibilidade de, quem sabe, a gente ter um púlpito móvel para colocar aqui embaixo, para que eu fique na altura dos irmãos, porque quando a gente traz a mensagem daqui de cima, os irmãos têm, às vezes, dificuldade de fazer uma pergunta, levantar a mão. É um culto de ensino, irmãos, é diferente de um culto de domingo público, que a pregação vai direto, né, e não há como as pessoas interpelarem. Se interpelar, todo mundo estranha. Mas no culto de ensino também é oportunidade para se levantar a mão, para fazer momento de interação. Tá? Então, os irmãos têm essa liberdade de levantar as mãos e, quem sabe, fazer algum tipo de pergunta, até porque no culto de ensino a gente precisa ser didático para fazer os irmãos entenderem aquilo que está sendo proposto na mensagem. Tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida aí, alguma colocação, quiser levantar a tua mão, tenha a liberdade de poder participar. Todos acharam Mateus capítulo 5, versículo 17? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo ou menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, mais uma vez reunidos aqui, nós estamos para aprender da sua palavra, Senhor. Todos nós somos dependentes da sua graça, da sua misericórdia, dependemos do teu Santo Espírito, que foi aquele que inspirou os homens, Senhor, homens inspirados pelo Senhor, que vieram a registrar no papel aquilo que precisava ser colocado, Senhor, aquilo que viria a ser, Senhor, a base de fé da tua igreja e tem sido ao longo dos séculos. Mas nós precisamos da graça do Senhor para compreender a sua palavra, e nessa noite, Senhor, nós confiamos que o Senhor mais uma vez nos dará desta graça. Nós oramos crendo em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Na quarta-feira passada, nós estudamos do versículo 14 até o verso 16, e nós vimos aquilo que Jesus disse sobre o discípulo ser o sal da terra e a luz do mundo. Só para registrar aos irmãos, aquela questão de ser sal da terra, ela está relacionada a dois princípios muito importantes, né? Nós lembramos aqui que o sal, na época de Jesus, quando Jesus está proferindo essas palavras, o sal significava um conservante, né? Tendo em vista que na época de Jesus não existiam refrigeradores, então o sal, sendo colocado na carne, ele conservava a carne por mais tempo. Muitos irmãos, quem sabe, vieram aí do Nordeste, né? Sabem que essa é uma prática comum, geralmente naquele local, quando muitas pessoas, às vezes de condição mais humilde, não têm um refrigerador dentro de casa e ainda usam o sal como um conservante. E nós vimos também que o sal serve, até os dias de hoje, para dar sabor ou realçar o sabor de um alimento. E nós, pegando essa realidade do que Jesus estava dizendo, nós vimos que a presença da igreja no mundo significa que a igreja vai conservar o andamento do mundo. Eu disse para os irmãos que há uma frase, eu não me recordo agora se é de Abraham Kuyper, mas ele diz que a igreja é a consciência do Estado. E eu disse para os irmãos que eu ouso dizer que a igreja, a presença da igreja no mundo, é a consciência não somente do Estado, mas do mundo também. Porque se a sociedade hoje não tem se degradado, se corrompido completamente, é porque a igreja ainda está habitando no meio deste mundo, né? Então a igreja preserva o andamento. Não sei se vocês viram, mas ontem e hoje saíram comunicados de alguns pastores, principalmente lá do Pernambuco, porque o governador de lá estabeleceu uma lei, né, uma regra para que todas as igrejas só possam receber pessoas que tenham, né, o comprovante das 2 doses da vacina e que tenham também a comprovação do teste de Covid, né, semanal. E os pastores estavam indignados, porque você imagine igrejas ali
como um dos pastores que estava se manifestando, dizendo assim, uma igreja de mais de 300 membros. Você imagine quanto dinheiro não vai precisar para poder fazer teste de Covid para todo mundo toda semana, né? Então eles estavam muito indignados. E muitos desses pastores, e eu admirei alguns ali de maneira muito honesta, porém muito educada, se dirigindo ao governador e dizendo para ele que essa era uma medida totalmente inconstitucional pelo fato de que estava sendo pesado sobre a igreja e outras vias, né, outros locais não estavam tendo proibições. Então, é interessante perceber exatamente isso, que a presença da igreja no mundo faz com que muitas das liberdades que os libertinos querem ter sejam coibidas, né, sejam canceladas, porque a igreja ainda está. Uma outra questão que gera muito debate é a questão da liberalização do aborto no nosso país. A briga ainda continua, muitos movimentos feministas são a favor do aborto, e nós continuamos dizendo que o aborto é um assassinato, você está cometendo um homicídio, porque nós entendemos que a vida começa na concepção, a partir do momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali já há uma criança, né? Tem o exemplo do Alice e da Aline, a Aline está aguardando, esperando um bebê ali já existe uma vida, né? E qualquer passo que seja tomado, como essas pessoas têm feito aí na sociedade, para tentar obstruir o progresso dessa vida, é considerado na palavra de Deus como um homicídio. É interessante, até o casal está aqui, eu me recordo quando a minha esposa estava grávida, você, a partir do momento que descobre que vocês vão ter um bebê, você já sente que aquela criança já está com vocês, né? Não é uma coisa ilusória, você já começa a viver em função daquilo. O quartinho, né? Fui visitar eles lá, o quartinho já está quase pronto, né? Tudo ajeitadinho para poder receber a criança. Então, nós somos o sal da terra, nós conservamos a terra ainda, né? As leis são mantidas porque a igreja está presente e é aquela que fala em nome de Deus. E também damos sabor. A presença de um cristão significa que ele, ao falar, ao viver, ao agir no meio dessa sociedade, ele vai viver de tal maneira que eles verão, os povos, os homens verão, que nós entendemos o verdadeiro sentido da vida. Que a vida não é baseada num existencialismo filosófico, que você vive e busca o prazer a todo custo. Não, nós encontramos a alegria em Deus e a partir de Deus. Então o cristão, e aqui é um puxão de orelha para todos nós, o cristão deveria ser o povo mais alegre do mundo. Vou repetir para os irmãos, o cristão deveria ser o povo mais alegre do mundo. Por quê? Porque nós temos o manual de instruções de como se viver aqui nesse mundo. Tá? Eu não estou dizendo que o cristão é alguém que é anestesiado e que vive aqui como se não tivesse problemas. Todos nós temos problemas, né? Basta fazer um culto aqui de testemunho. E os irmãos vão trazer bastante coisa aqui, né, irmã Josinete? Vai dizer que sofreu, teve dificuldades, passou por isso, por aquilo. E nós sofremos também, mas nós entendemos que o sofrimento na vida do cristão não é para matá-lo, nem para destruí-lo, mas é para aperfeiçoá-lo e torná-lo mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, né? Então, sendo o sal da terra, nós conservamos esse mundo e nós damos sabor, nós dizemos como a vida deve ser vivida. E nós vimos que ser a luz do mundo tem dois sentidos também. A luz ilumina o ambiente onde se está. Então, se nós somos a luz desse mundo, significa que onde nós estamos as coisas ficam mais visíveis, mais perceptíveis. A presença de um cristão no ambiente de trabalho, onde as pessoas vivem uma vida degenerada, né? Por exemplo, se você irmão, se você irmã, vive num local de trabalho onde as pessoas vivem a degradação, a imoralidade, e você vive de maneira íntegra, você vai revelar a imperfeição no coração dessas pessoas, né? Se, por exemplo, uma das nossas irmãs aqui convivendo num local de trabalho, e aquelas mulheres ali falam sobre todo tipo de assunto sem qualquer tipo de pudor, reclamam do marido e falam um monte de besteiras, né? E você diz, não, eu não compactuo com isso. O que vai acontecer naquele exato momento? Primeiro que muita gente vai começar a olhar com um olhar preconceituoso para você. Mas a partir daquele momento existe uma luz sendo plantada naquele ambiente e é Deus falando através daquela luz, dizendo que as obras daquelas pessoas são incoerentes com a vontade dele. Tá? Então, a luz aqui citada, Jesus dizendo, vocês são a luz do mundo, nós iremos nos ambientes onde nós estamos, iluminar aquele ambiente e expor os erros que estão sendo cometidos naquele local. Um outro exemplo aqui, se você é um cristão e trabalha num determinado local, e naquele lugar as pessoas estão acostumadas a, como é que a palavra, passar a mão no dinheiro, né? Roubar dinheiro alheio,
forjando notas, forjando documentos para poder ganhar lucro. E você entra naquele setor e você descobre que estão fazendo aquilo. O que você faz? Você segue o fluxo ou você rompe o fluxo dizendo, eu não vou fazer parte desse tipo de coisa? É uma grande questão, porque no exato momento que nós dizemos assim, eu não vou fazer parte disso, nós estamos iluminando aquele ambiente dizendo, eu não faço parte disso, porque pode ser que o meu chefe não esteja olhando, mas Deus está olhando e percebendo o que está acontecendo. Pois não, Marcelino? Pode falar. Pode ficar à vontade. Ela revela o que está estragado ali naquele ambiente, né? E é exatamente essa a grande questão que nós temos aqui. Então, essa luz, ela revela o que está errado. E ela ilumina, no segundo sentido aqui, o caminho, né? Esse é o segundo aspecto, ilumina o caminho daqueles que seguem diante dela. Coisa mais triste, vou usar um exemplo aqui do cotidiano. Você acorda de madrugada e vai utilizar o banheiro. E alguém pensa assim, olha, eu não vou acender a luz, porque se eu acender a luz eu perco o sono. Tem alguém que passa por essa situação? Acho que ninguém, né? Não é normal, não é costumeiro das pessoas. Daí você não acende a luz. É você começar a levantar da cama, você já dá com a cabeça na porta, que você esqueceu que você fechou a porta. Você dá com a cabeça no caixilho do banheiro, né? E aí você fala, por que eu não acendi a luz? Agora eu perdi o sono por causa das cabeçadas, né? Podia ter perdido por causa da luz acesa. Mas se você acende a luz, você percebe o caminho aonde você está. E é exatamente isso que nós encontramos lá no Salmo 119, que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o propósito de iluminar o lugar onde nós estamos, para que nós andemos naquele lugar sem tropeçar ou sem cair, né? Eu vou contar uma coisa para os irmãos aqui, que é um pouco triste, mas eu me lembro que quando eu era criança, e eu disse para os irmãos esses dias na reunião, meu pai era pastor lá no Maria do Rosário, muitos anos atrás. E aí, um dia o irmão foi resgatar um irmão para levar na igreja. E o irmão chegou na frente da igreja com o carro, e o irmãozinho desceu pela porta do passageiro, e daqui a pouco o irmão que estava dirigindo saiu do carro e olhando para o lado, falou assim, cadê o irmão? O irmão sumiu, né? E aí ele começou, irmão, chamando o nome, não vou falar o nome do irmão aqui, senão pode ser que alguém conheça, né? Mas irmão, fulano. E ele escutou um barulhinho bem devagarzinho, bem baixinho, né? Quando ele foi olhar do outro lado, irmãos, a tampa do bueiro estava aberta. O irmãozinho saiu do carro e caiu lá dentro do bueiro, né? E ele estava gritando e precisava de, naquela época não tinha esse celular com lanterna, né? Tinha uns irmãos que às vezes levavam lanterna por causa do caminho ser longe da igreja, e aí iluminaram lá, e ele, tô aqui, irmão. O irmão até falava meio diferente, assim, tô aqui, irmão, por causa da luz. A luz manifestou o ambiente onde o irmãozinho estava. Então a luz, ela nos priva de cair nessas ciladas também. Então foi isso que nós aprendemos aqui na quarta-feira passada. Mas agora, nós entramos dentro de um aspecto muito importante. Nós somos cristãos e vivemos dentro da nova aliança. E vivendo dentro da nova aliança, quando você vai e lê o Antigo Testamento, você fica se perguntando. Por exemplo, você leu de Gênesis até Deuteronômio. E você diz assim, o que está escrito de Gênesis a Deuteronômio tem que ser seguido à risca. Vamos pegar mais exatamente aqui a partir de Gênesis 12, depois da saída do povo de Deus lá do Egito, que Deus começa a revelar a sua palavra a Moisés, e depois ele prescreve aqueles 613 instituições da lei para que sejam seguidas pelo povo de Israel. Quando você lê aquilo, você tem algum conflito pensando assim, eu devo cumprir isso ou eu não devo cumprir isso? Alguém aqui tem dificuldade com a lei do Antigo Testamento? Eu quero que você se manifeste e levante a mão aí, se alguém tiver dificuldade. Porque pode ser que alguém olhe para aquela lei e diga assim, tem que ser cumprido tudo. Outros vão dizer, não tem que ser cumprido nada. E tem um terceiro grupo que ainda vai dizer assim, não, tem alguma coisa que tem que ser cumprida desses 600 e poucos mandamentos que Deus deu. O que os irmãos dizem aí? Pelo menos uma pessoa se levanta. Cumpre tudo? Não cumpre nada? Cumpre alguma coisa? Foi Deus que deu, cumpre tudo. Mais alguém quer se posicionar? Não. Que parece difícil, né? Então, algumas coisas, sim, outras coisas, não. Irmã Josinete, tudo. Diácono Ademir, algumas coisas. Era muita coisa, né? O Talibã quer instituir.
A grande questão aqui, eu acredito que até hoje, onde tenho estudado sobre a lei do Antigo Testamento, existe uma divisão que é chamada de divisão didática da lei. Você encontra essa divisão didática da seguinte maneira: você tem um bloco de leis que significam leis civis do povo de Israel. Nessas leis civis, Deus dizia como o povo deveria proceder como nação, como povo. Né? Como o dia a dia, as leis de convivência, as leis se alguém praticasse homicídio, se alguém roubasse alguma coisa, é como se fossem as nossas legislações da Constituição para baixo, né? Aquilo que é caracterizado como crime, como ilegalidade. Então você tem parte dos mandamentos de Moisés que são ordenanças civis para o povo de Israel. Tem uma outra parte, uma segunda parte, que é chamada de lei cerimonial, que eram aqueles rituais que os israelitas passavam, por exemplo, no significado de purificação. Se algum israelita cometia algum tipo de pecado, era prescrevido na lei de Moisés como ele alcançaria a purificação daquele pecado. Então ele tinha que levar algum animal até o tabernáculo ou o templo, e levando aquele animal, ele apresentava ao sacerdote, colocava a mão na cabeça do animal, era feita uma oração, e aquele animal, ele era como um substituto para aquele ser humano que pecou. O animal era morto no altar e o pecado estava expiado. Foi trazido por Deus essa lei. Então você tem a lei civil, que falava de Israel como nação, você tinha a lei cerimonial, que eram as cerimônias de purificação. Uma delas é muito marcante no Antigo Testamento, se eu não estiver enganado, é Levítico capítulo 16, que é o dia da expiação. Era praticado uma vez no ano, quando o pecado de todo o povo era expiado através do sacrifício que era feito ali no tabernáculo. Então você tem lei civil, lei cerimonial, e você tem um terceiro bloco da lei, que significa a lei moral de Deus, ou os 10 mandamentos. Quantos dos irmãos aqui sabem quais são os 10 mandamentos de cor e salteado? Se tem alguém, levanta e fala. Um de cada vez, irmão. Não, peraí, não. Muita gente levantando junto. Vocês se lembram, não, os 10 mandamentos? Eu vou começar, então, vocês vão começar a lembrar aqui. Olha, já está no caminho. Que maravilha, irmãos. Você tem essas duas listas em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. São as duas listas do decálogo, chamado de decálogo. Você tem o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. É o primeiro mandamento. O segundo é: não farás para ti imagem de escultura. Daí ali diz imagem daquilo que está no céu, na terra, no mar, né? O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Tá? Então você tem o que nós acreditamos. Moisés tinha 2 tábuas que foram escritas, né, por Deus, pelo dedo de Deus. A primeira tábua era de 4 mandamentos: não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque essa tábua representava o relacionamento do homem com Deus. A outra tábua da lei representava o relacionamento do homem com o homem, né, com o seu próximo, com os outros seres humanos. E aí você tem: honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Então, de um lado você tem 4 mandamentos que tratam do relacionamento do homem com Deus, e do outro lado você tem 6 mandamentos que tratam do relacionamento do homem com o ser humano, com o seu próximo. Tá? Se eu perguntasse para os irmãos, lei civil, cerimonial e lei moral, nós devemos obedecer à lei civil prescrita por Moisés? Parece difícil a pergunta, né, irmãos? Lei civil. Civil, as leis que regiam o povo lá, dizendo para eles assim: se você matar, você vai ter que fazer isso, 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 aquilo. Se você adulterar, isso, isso, isso e aquilo. Né? Se você roubar, você vai ter que restituir. Né? Olho por olho, dente por dente. Naquela época sim, hoje não. Alguns estão dizendo aqui não. Tá? As leis civis não têm vigor no dia de hoje porque nós não vivemos mais dentro de uma teocracia. Naquela época, Israel não tinha rei. Deus era o seu próprio rei, que trazia sua mensagem através dos seus servos. E Moisés é o primeiro representante dessa realidade. Depois teve os reis de Israel que vieram, Saul, Davi, e posteriormente vieram outros tantos, que ainda alguns, né, aqueles que eram tementes a Deus, procuravam viver conforme a lei civil. Então os problemas sociais que aconteciam ali eram tratados com a lei civil de Deus.
Então, a lei civil não tem mais vigor nos nossos dias, porque nós não vivemos mais nessa realidade. Nós temos presidente, governador. Só que é uma coisa muito interessante. Se você for na nossa Constituição, e você for nas demais leis que nós temos aqui, você encontra princípios nessas leis que são encontrados na palavra de Deus. Então, de alguma forma, as nossas leis vigentes no nosso país, elas bebem da palavra de Deus. Saem e fluem de lá de dentro, ainda que nós não tenhamos a obrigação de viver a lei civil do Antigo Testamento. Agora, lei civil não precisa mais ser vivido hoje. Mas e a lei cerimonial? Será que nós ainda precisamos sacrificar animais para perdoar os nossos pecados? Fazer circuncisão? Guardar os dias de festas? Guardar as 7 festas de Israel? Precisa ser guardado nos dias de hoje? Não? Por que nós não guardamos as leis cerimoniais? Porque todas aquelas leis cerimoniais, aqueles sacrifícios, eles apontavam para o sacrifício maior. Aonde aconteceu o sacrifício maior? Na cruz do Calvário. Jesus cumpriu todo o ritual cerimonial da lei, e ele morrendo naquela cruz, ele se tornou para nós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e agora não precisa mais ser feito sacrifício. Nós nos apropriamos das bênçãos do sacrifício de Cristo como? Pela graça, mas qual que é a ação do pecador diante daquilo que Cristo fez? Nós precisamos crer, precisamos de fé, precisamos acreditar que Cristo fez aquilo de fato e Ele fez por mim. A fé no sacrifício de Cristo é aquilo que traz as bênçãos daquela crucificação, que é aquele perdão, aquela justificação, santificação e redenção, elas são aplicadas ao pecador mediante a fé. Irmãos, não se esqueça disso, irmãos, tá? Porque se você se esquecer que a salvação é pela fé, você vai ouvir gente dizendo aí que a salvação é pelas obras. E isso é antibíblico. A briga da reforma protestante foi porque a realidade da igreja naquela época seguia o padrão de que a salvação era alcançada por obras. E o nosso Martinho Lutero, lendo Romanos, ele entendeu que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Tá? Vamos abrir aqui, os irmãos, vamos aproveitar isso aqui para ficar bem claro. Abra comigo lá em Romanos capítulo 3. Vai ser julgado pelas obras. Eu já vou fazer uma colocação aqui, irmãos, porque parece assim, então eu sou salvo pela fé, então aí eu só creio e vivo de qualquer maneira. Não, nós vamos entender aqui que não é bem dessa forma, não. É bem contrário a isso aí. Crer e fé são praticamente sinônimos, Crê e estremece. No fato de Satanás é que ele crê porque ele viu. Ele sabe, A nossa fé é baseada naquilo que nós não vimos. Nós lemos e ouvimos através da palavra de Deus. Então, bem-aventurados nós somos. É igual o caso do Tomé. Tomé dizendo, se eu não ver as marcas na sua mão e no seu pé e não ver o furo do lado dele, o que ele disse? Eu não vou crer. Aí depois que Jesus aparece, Rei meu, e Senhor meu. E aí o Senhor diz assim, porque você me viu, você creu, Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Tá? Então essa é a grande questão. Veja que Romanos capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 21 aqui, porque daí fica mais fácil de entender o contexto. Capítulo 3, versículo 21, que diz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para a manifestação da sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua graça no tempo presente, para Ele mesmo, Deus, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Olha aqui que ele diz, verso 27. Onde está, pois, o orgulho? Tem algumas traduções que diz jactância, é orgulho, soberba. Paulo diz, foi de todo excluída. Por qual lei? Das obras? Ele diz, não. Pelo contrário, pela lei da fé. Olha o 28, é aqui que nós queríamos chegar. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Tá? Então, a justificação trabalhada por Paulo aqui, e em muitas partes de Romanos, é a justificação que vem, é o perdão dos pecados, a quitação da dívida, por intermédio da fé no Senhor Jesus Cristo. Tá? Vamos voltar aqui, então, e a pergunta que persiste é essa. Lei civil não tem vigor mais?
lei cerimonial não tem vigor mais? E o decálogo, os 10 mandamentos? Continuam vigorando hoje ou não? Nós obedecemos os 10 mandamentos ou não obedecemos os 10 mandamentos? Agora ficou mais fácil, né, irmãos? Não ficou mais fácil? Vou fazer uma pergunta aqui que acho que fica mais fácil para o entendimento de nós. Será que nós podemos ter outro Deus além do Senhor? Então, o primeiro mandamento continua valendo, não continua? Dos 10? Hã? Jesus resumiu os 2, né? Mas se eu perguntasse, nós podemos fazer para nós imagem de escultura pela qual nós adoramos a Deus como um mediador? Não. Nós podemos tomar o nome do Senhor em vão, e aqui o que significa tomar o nome do Senhor em vão? Dizer que nós somos servos dele e viver de maneira diferente. Né? Eu sou servo do Senhor, mas eu vivo uma maneira de uma pessoa que não é servo do Senhor. Nós podemos viver assim? Só dizer que é crente e não viver como crente? Não pode, então continua. A dificuldade está aqui no 4º mandamento, que é a briga por aí por fora. E o sábado? Como é que nós lidamos com o sábado? Porque tem alguns movimentos, algumas igrejas que diz que tem que guardar o sábado até o dia de hoje. Vamos pular o sábado, daqui a pouco eu volto nele aqui. Tá? O sábado está no Antigo Testamento? Olha aí. Vamos pensar, vamos matutando aí, vamos seguir um pouquinho, nós já volta aqui, tá, irmã Maria? Não vamos se esquecer disso, não. Eu não vou fugir da pergunta, que é difícil. Nós podemos desonrar o pai e a mãe? Temos que honrar, não tem? Então, vocês estão percebendo que tem muita coisa de lá que ainda está em vigor? Nós podemos matar alguém? Adulterar? Furtar? Difamar? Cobiçar? Ué, mas então está valendo até hoje? Os irmãos estão percebendo que existe uma realidade onde esses mandamentos, esses 9 mandamentos, eles têm o reforço e o apoio do Novo Testamento, que eles continuam em vigência ainda? E aí eu volto para a questão do sábado. Para que nós entendamos a questão do sábado, que tem muita discussão aí por fora, nós temos que entender o que o sábado significa. Porque para esses movimentos que guardam o sábado, para eles o sábado significa um dia que vai ser guardado pelas pessoas, por aquele grupo religioso, como o dia do Senhor. Mas a grande questão que nós temos é que nós, lá na realidade da criação, quando o ser humano foi criado, o homem caiu em transgressão, e ele caiu em transgressão no descanso. É ou não é? Porque primeiro dia é criada a luz. Segundo dia, separação entre água de cima e água de baixo. Depois, terceiro dia, aparece a relva, né? Aparece a erva verde, começa a fluir da terra. Aí, quarto dia, aparecem os luzeiros no céu. Quinto dia, são criados os animais do céu e do mar. No sexto dia, são criados os animais terrestres e criado o homem, o ser humano. E no sétimo dia, o que acontece? Deus descansou. Então, o ser humano cai no dia do descanso. Se você correr todo o Antigo Testamento e entrar dentro do Novo Testamento, você vai perceber que o descanso verdadeiro não era só o sábado. O sábado era um símbolo do descanso verdadeiro, que significa o quê? O descanso verdadeiro do ser humano é quando ele crê em Jesus Cristo e ele volta a ter comunhão com Deus, que ele perdeu lá no Jardim do Éden por causa do pecado. Os irmãos entenderam aqui a realidade? É por isso que quando você chega em Mateus capítulo 12, e a Bíblia vai relatar que Jesus entra com os seus discípulos nas searas, e ele começa a colher espiga. E aí os religiosos estão olhando para eles e dizendo assim: vocês estão comendo e colhendo, comendo podia comer no sábado, mas não, vocês estão colhendo espigas, vocês estão fazendo um trabalho no dia de sábado? Algo que não é lícito segundo a lei? E Jesus vai desenvolver com eles, primeiro, dizendo assim: vocês não viram o que Davi fez na época do sumo sacerdote Abiatar? Como naquele momento de guerra, eles pegaram e entraram dentro do tabernáculo, né? Claro que sob a ordem do sumo sacerdote, e comeram os pães da proposição, que eram pães sagrados do tabernáculo, que não era lícito eles comerem. Deus matou Davi por causa daquilo? Aí Jesus segue dizendo: nós estávamos com fome e nós estamos comendo aqui na seara. Aí Jesus diz: se um animal de vocês, num dia de sábado, cair dentro de um buraco, vocês resgatam esse animal ou deixam ele morrer lá dentro? Qual que é a resposta que os irmãos acham que esses
esses religiosos iam responder? Será que se caísse um animal de um fariseu dentro de um buraco, ele resgatava num dia de sábado? Porque resgatar o animal para eles era símbolo de trabalho. Será que eles resgatavam ou não resgatavam, irmãos? Eu quero que os irmãos respondam. Eu vou até tomar mais uma água aqui. Sem dúvida, né? Eles iam entrar naquele buraco para resgatar um animal. Vai perder um animal. Claro que provavelmente dava aquela olhadinha para trás. Será que tem alguém olhando? E puxa o bicho. Tira o bicho de dentro daquele buraco. Resgatava. Jesus está apelando à consciência deles. E ele vai dizer assim que o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Jesus vai dizer que o sábado, ele serve às realidades daquilo que Deus propôs na vida do homem. Então, por isso, irmãos, que ainda esses movimentos ficam guardando o sábado como se fosse um dia especificamente, mas a nossa vida de consagração a Deus não é só um dia, são todos os dias das nossas vidas. Eu não estou dizendo com isso que não seja importante, durante a tua semana, reservar tempo para estar com o Senhor. Alguns movimentos, algumas igrejas, algumas denominações dizem que o domingo é o dia do Senhor. Eu, particularmente, tenho dificuldade em dizer e fazer essa ligação que o domingo é o dia do Senhor. Eles dizem que o domingo é o dia do Senhor porque a igreja do Novo Testamento se reunia todos os domingos. E aí o domingo é o dia do Senhor. Mas não há muito apoio para isso. Ainda que o domingo realmente é o dia que muitos têm a oportunidade de vir na escola dominical. Muitos têm a oportunidade. Eu nem todo domingo, né? Eu trabalho no domingo. Estou quebrando, irmãos, o mandamento. Olha aí. Aí eu não posso vir um domingo sim, um domingo não, por causa da escala do trabalho. Mas o domingo é um dia propício, onde muitos no Brasil, que trabalham de segunda a sexta, podem vir e participar de um dia na presença do Senhor. Mas isso não significa que seja um dia específico. O ensinamento do Novo Testamento é que todos os dias do cristão são dias de descanso, no sentido de viver consagrado ao Senhor e para o seu inteiro agrado e serviço. Amém, irmãos? Alguma dúvida aí, irmãos? Pois não. E Deus cansou, pastor Gerson fazendo uma pergunta difícil aqui, né? Só com a palavra. Olha aí. Descansar. A palavra descansar ali, e aqui é interessante, há um desafio, irmãos, para todos aqueles que vão traduzir a Bíblia, porque você tirar palavras e contextos ali para você conseguir traduzir a ideia em um idioma diferente do teu é um desafio muito grande, irmãos. Porque quando você pega uma Bíblia aí na tua mão, você tem uma Bíblia traduzida para o português, teve homens de Deus que suaram a camisa para tirar do hebraico e do grego e traduzir para nós termos essa Bíblia na mão. É um trabalho muito grande, né? Eu conheço um pouquinho do hebraico e um pouquinho do grego, mas é tremendo, tremendo. Porque você tentar ler primeiro o hebraico, você lê da direita para a esquerda. E as letrinhas, se um dia você tiver oportunidade, veja em casa, você vai ver que a letra é difícil. As conjunções, preposições, artigos, às vezes são juntos com a palavra, né? Para você conseguir trazer a ideia de lá para cá, é muito difícil. Tanto que quando você pega, por exemplo, aquelas passagens lá, que Deus se arrependeu de ter criado o homem, você diz, mas não diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? É a dificuldade do tradutor de encontrar uma palavra que seja compatível para transmitir a ideia do original para cá. Tá? Então, outro dia nós voltamos nessa palavra, vamos de novo lá no descanso. A questão do descanso não significa que Deus estava cansado. O irmão Luiz já tem uma pergunta, deixa aí guardada aí, irmão Luiz. A questão do descanso não é que Deus estava cansado, porque Deus não é ser humano, quem cansa é ser humano. A palavra descanso ali, ela pressupõe que Deus, depois de ter terminado a criação, agora ele vai contemplar a criação que ele havia feito. Tá? Então não é um descanso de Deus pegar uma rede e deitar na rede e ficar chacoalhando na rede, né? Mas é descansar no sentido de colocar-se diante de toda a criação e observar tudo aquilo que havia sido feito. Tá? Mas para que você entenda que o descanso de Deus não anula o trabalho, você se lembra que Jesus diz, o meu Pai trabalha até agora. Então no descanso de Deus o trabalho não é removido, porque tem gente que está pensando assim, olha, quando eu for para o céu, eu vou pegar uma figueira lá no céu, vou amarrar uma rede e vou ficar me balançando o tempo inteiro lá. Não, nunca foi o propósito de Deus criar gente encostada. Tá? Então, na propriedade daquilo que a palavra de Deus nos mostra, no novo céu e na nova terra, tem trabalho sim. Mas o que é removido no novo céu e na nova terra é o sofrimento, o desgaste, né, o cansaço do trabalho. Mas trabalho vai ter. Olha que gente triste que ficou agora.
Puxa, a vida já estava até encomendando rede para levar para o céu, né? Mas não tem nada disso. O descanso de Deus é a observação que ele faz da sua criação. E desde que o homem caiu, a Bíblia mostra que Deus está trabalhando para restabelecer o homem de volta dentro do jardim. Amém, irmãos? Irmão Luiz queria fazer uma pergunta, irmão Luiz? O estudo do calendário? Eu acredito que o que a gente precisa fazer é uma leitura simples do livro de Gênesis, entender que o livro de Gênesis ele não é científico, né? Gênesis não dá a ideia de a gente tentar olhar para ele e tentar encontrar os elementos, como que aquilo foi criado. A Gênesis é uma narrativa, ele descreve os fatos e o escritor humano colocou de tal maneira que qualquer um que lesse entenderia aquilo que está sendo dito. Tá? Então, o calendário segue. Quantos dias teve cada dia da criação? Eu não sei. Né? Qualquer coisa é especulação. Né? Foram dias de 24 horas. Esses dias são de 5 bilhões de anos. Não tem como você descrever isso. O relato de Gênesis é que Deus criou, né, em 6 dias e no 7º ele descansou. E essa precisa ser a informação que alimenta o nosso coração. Tá? Jesus é o nosso descanso. E eu vos aliviarei. Tá? Você encontra isso no livro de Hebreus. Se você quiser estudar um pouquinho mais sobre o descanso do Senhor, você lê o livro de Hebreus, principalmente no capítulo 4, se eu não estiver enganado, vai falar sobre o que significa o descanso do Senhor. Tá? Pastor Gerson, ia falar alguma coisa? Da obra. Uhum. Administrou o que foi criado. O que fez? Uhum. Continua trabalhando até hoje. Trabalhando para restabelecer o homem na redenção, né? Colocar o homem de volta. O que Cristo é o nosso jardim do Éden. Tá, irmãos? Isso aqui que é importante. Muita gente dizendo assim, eu quero voltar para o Éden. Não, nós estamos muito melhor do que Adão jamais esteve. Né? Então, nesse sentido de que nós estamos caminhando para a realidade de um novo céu e de uma nova terra onde habita a justiça. Obrigado, irmão Luiz. Então, se nós perguntássemos aqui, o decálogo, ou os 9 mandamentos, vamos dizer os 10 mandamentos, tem valia nos dias de hoje? Nós percebemos que, de alguma forma, eles se relacionam com a gente. E nós vamos estudar aqui ainda nas próximas quartas-feiras, a questão do homicídio que está dentro do decálogo, do adultério que está dentro do decálogo, que nós vamos perceber que existe uma intenção da parte de Jesus de demonstrar que os mandamentos, pelo menos esses 10 mandamentos, eles permanecem. Mas que, até aquele presente momento, os religiosos da época de Jesus não estavam entendendo aqueles mandamentos. Eles estavam colocando isso como se fosse algo a ser cumprido só para o lado de fora. Tá? O que significa? Na minha vivência, no dia a dia, eu faço de tudo para as pessoas não perceberem aquilo que está no meu coração. Então, eu tento fazer certinho para o lado de fora, mas só Deus sabe como é que está o meu coração. Então, é esse o tipo de abordagem que esses homens tinham. Para que os irmãos entendam isso, você chega em Mateus capítulo 23, e Jesus traz aquela palavra de censura contra os homens, dizendo, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. E Jesus vai trazer um monte de denúncia contra eles. E chega no momento que ele diz, vocês são como um sepulcro caiado. Por fora estão bonitos, né, branquinhos, mas por dentro estão cheios de ossos de... O que tem dentro de um túmulo? Osso de morto. Né, por dentro está fedendo. Então Jesus vai combater essa hipocrisia desses homens, dentro da realidade aqui dessa parte do Sermão da Montanha. Tá? Então, vamos tentar voltar aqui e entender um pouquinho. E Jesus diz assim, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar. Está dizendo, eu não vim anular. Eu vim cumprir. Então, Jesus cumpriu todos os requisitos, todas as exigências da lei foram cumpridas no Senhor Jesus. Foram cumpridas no Senhor Jesus. A título aqui de informação, irmãos, Jesus diz assim, eu não vim revogar a lei e os profetas. Aqui é importante abrir um parêntese, por quê? A lei é a expressão do coração de Deus. Quando você lê Gênesis até Deuteronômio, você tem a expressão de Deus falando com o homem. Quando você chega lá nos profetas, você tem a expressão de que os profetas vêm para fazer valer a lei de Deus. Porque quando a gente pensa nos profetas do Antigo Testamento, parece que eles são gente visionária. Né? O que é o profeta visionário? É aquele que tem visão futurista.
Então, o profeta do Antigo Testamento era aquele camarada que ficava vendo o futuro. Não. Se você for ler de Isaías até Malaquias, você vai perceber que uma parcela muito pequena é de visões futuras. Grande parte do que os profetas falaram e depois foi escrito, né, foi registrado, são palavras de acusação contra o povo de Israel, que não estava andando de acordo com a lei de Deus. Então, vamos usar uma coisa que é muito realidade aqui no nosso dia a dia como nação. Os irmãos sabem que nós temos 3 poderes. 3 poderes. Você tem o legislativo, aquele que faz as leis. Você tem o executivo, que executa as leis. E você tem o judiciário, que julga de conformidade com as leis. Certo? Então, quando você pensa na lei de Moisés, é o legislativo, é a lei, é a base da lei. Os profetas são o executivo e o judiciário, porque eles vêm para poder fazer com que a lei seja cumprida. E não é isso que nós encontramos nos profetas? O que você encontra geralmente quando você lê os profetas do Antigo Testamento? Os profetas dizendo: Israel se desviou, Israel abandonou o Senhor, seguiu outros deuses, Israel está seguindo o caminho da idolatria, da imoralidade, Israel está seguindo o caminho da desonestidade, está seguindo o caminho da injustiça. E eles estão dizendo: voltem-se para a lei do Senhor. É isso que eles estão fazendo ali. Então Jesus diz assim: eu não vim anular a lei e os profetas, eu vim cumpri-la. E ele diz no versículo 19: porque eu digo para vocês, e ó, que ele está dizendo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, né, a menor letra do alfabeto hebraico, ou um tio, um sinalzinho da letra do alfabeto, do vocabulário hebraico, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então Jesus está dizendo que ele não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei. E até que o céu e a terra passe, todos os requisitos da lei precisam ser cumpridos. E a pergunta que eu faço: ele precisa ser cumprido por quem? Por mim ou por mim e por você? Ou por quem que os requisitos têm que ser cumpridos? Por quem que a lei tem que ser cumprida? Por nós? Opa, alguém soprou aí baixinho aí, hein? Quem falou? A Isabelle falou: Cristo. Por Cristo. Nenhum homem em todo o Antigo Testamento conseguiu cumprir os requisitos da lei. A lei foi dada por Deus não para que o homem necessariamente pudesse cumprir, mas para que ele entendesse que ele é incapaz de cumprir os mandamentos de Deus. Será que algum israelita conseguiria, de alguma maneira, honrar o pai, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar em momento algum, viver de maneira perfeita e íntegra? Será que alguém conseguiu isso no Antigo Testamento? Vamos pegar um personagem aqui, que a Bíblia diz que ele é o homem segundo o coração de Deus. Será que esse homem, Davi, segundo o coração de Deus, não pecou nenhuma vez? Olha, chegou a sair até um vixe. O que Davi cometeu? 2 coisas lá, bem características na vida de Davi: adultério e assassinato. Aí tem gente que diz assim: não, mas ele não assassinou. Gente, mas ele mandou matar. Né? Não, mas a culpa não é dele. Não, a culpa não é dele, mas se ele não tivesse mandado colocar o rapaz na frente da batalha, o rapaz não tinha morrido. Então a responsabilidade é de Davi. Então ele tem um homicídio e um adultério nas costas dele. Será que ele transgrediu algum dos 10? Pelo menos 2. Pelo menos 2. Então, nós percebemos que nenhum dos homens do Antigo Testamento, por mais santos que fossem, eles não conseguiram cumprir os mandamentos de Deus, porque Deus sabia que ninguém deles cumpriria. Os mandamentos apontavam para Jesus Cristo, e ele seria aquele que em si mesmo, no seu ministério, no seu sacrifício na cruz do Calvário, ele cumpriria todos os requisitos da lei de Deus. Aqui é muito importante, irmãos, porque quando você pensa nessa questão da lei, nessa realidade do que a lei está sendo cumprida, primeiro, você tira de você a capacidade de que a lei seja cumprida. Você tira a capacidade de cumprimento, mas não a responsabilidade de cumprimento. Eu vou repetir para você entender aqui. A lei, ela me mostra que eu sou incapaz de cumpri-la, mas ela não anula a necessidade de que eu a cumpra. Então Jesus fez o sacrifício e cumpriu toda a lei em si mesmo. Mas como é que eu faço para que eu me torne obediente nessa lei? Aqui eu preciso ouvir os irmãos, eu não vou para casa de jeito nenhum. Ó.
21h20. Se ninguém responder, nós vamos ficar aqui até 10 horas. Aí do irmão Ademir da irmã Eza vai trazer pizza e coisa para nós aqui. Eita, comprometendo os irmãos, né, irmã Eza? E aí, irmãos? Essa é a questão. Cristo é aquele que cumpre a lei. Quem está em Cristo, cumpriu a lei. Quem não está em Cristo é um transgressor da lei. E como eu faço para estar em Cristo? Crendo nele. Oh, irmãos, isso aqui é muito precioso. Porque tem uma porção de crente vivendo aí e achando. Eu já ouvi, eu fico triste. Irmão, lute pela tua salvação. Batalhe pela tua salvação. Como se a salvação fosse obra nossa. A salvação é obra de Deus. Eu me aproprio da salvação de Cristo por intermédio da fé. Alguém tem dúvida disso, irmãos? Manda lá, irmão. Uhum. O reino de Deus é tomado à força. Sim. Porque aqui, voltando no que o irmão Juscelino disse, parece que a fé, ela anula a necessidade da obediência. Não. A fé pressupõe a necessidade da obediência. Então, é aquela velha frase. Eu não sou salvo por praticar boas obras. Eu não vou ser salvo por praticar boas obras. Mas uma vez que eu fui salvo para praticar boas obras. O que evidencia que eu nasci de novo, que eu criei de verdade em Jesus Cristo, é que eu vivo os mandamentos de Deus no Novo Testamento. Há uma passagem aqui bem... Só um minutinho, irmão João. Há uma passagem do Novo Testamento, que é Efésios capítulo 2 e versículo 10, que diz assim que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então, se alguém diz assim, eu creio em Jesus Cristo, mas não vive uma vida de obediência a Jesus Cristo, ele é um mentiroso, porque a fé dele é uma fé morta. Tiago vai dizer isso na epístola dele, que uma fé sem obras é morta. E os irmãos sabem aqui que tem uma discussão. Segura aí, irmão João, não esquece da pergunta não, tá? Tem uma discussão muito grande que alguns, até o próprio Lutero, não reconhecia a epístola de Tiago. Porque dizendo assim, não, Tiago está combatendo Paulo, porque Paulo fala que a justificação é pela fé e Tiago está dizendo que a justificação é pelas obras. Aí o Lutero falou, eu escolho o Paulo ou eu escolho o Tiago. Mas não era nenhum nem outro, é os dois. Porque Paulo está dizendo que eu alcanço a graça de Deus mediante a fé. E Tiago está dizendo que a fé genuína se manifesta através de obras. Ele vai dizer que a fé sem obras é morta. O que ele quer dizer? Uma fé verdadeira se manifesta através de boas obras. Os irmãos entenderam aqui, irmãos, essa questão? Então eu não sou salvo por praticar boas obras. Mas se eu verdadeiramente crio em Jesus Cristo pela fé, crie no sacrifício dele por mim, que ele morreu na cruz para perdoar os meus pecados. A partir daquele momento, a nova vida de Cristo vem habitar dentro de mim e agora eu vivo em obediência a Deus. Então, se você quiser saber, essa pessoa é salvo de verdade? A questão é, ela obedece os mandamentos de Cristo? Jesus diz isso, é registrado no Evangelho de João, ele diz, aquele que me ama, obedecerá às minhas palavras. O Pai o amará e nós viemos para ele e faremos nele morada. Então, alguém que é salvo de verdade vive na prática das boas obras em Cristo Jesus. Pois não, irmão João? Então, uma vez salvo, sempre salvo? Aí é debate, né, irmão João? Aí o debate é muito grande. Existem dois grupos. Um grupo acredita que aqueles que foram salvos por Deus serão preservados até o fim. Se você foi salvo por Cristo, creu em Jesus Cristo, você é mantido salvo na graça de Deus. Há um outro grupo que diz que há o perigo de se cair da graça. Eu não tenho tempo aqui para discorrer, porque o assunto é muito grande. Mas um dia nós marcamos aqui só uma quarta-feira. Eu quero fazer pelo menos uma quarta-feira por mês, quem sabe, para nós sentar aqui e conversar sobre esses assuntos. Tá? O assunto do presbítero João aqui é extremamente teológico. Tá? Porque tem gente que vai acreditar que Deus nos mantém na salvação e outros vão acreditar que Deus, que de alguma forma, pelo aquilo que eu faço ou deixo de fazer, eu posso cair dessa graça, tá? Mas eu vou deixar para uma próxima, tá bom? Muito debate. Aí, por isso que ele está falando, deixando a gente na... Isso é muito bom, irmãos, muito bom. Isso vai produzindo em nós essa capacidade de ter discernimento a respeito da verdade da palavra de Deus, amém? Mas nós vamos trazer, eu não vou esquecer disso não, tá bom, irmão João? É por causa que essa pergunta vai descambar para outras questões, nós já ouvimos bastante isso, né? A gente sabe que vai andar para outros caminhos importantes também, tá? Mas nós conversamos sobre isso em uma outra oportunidade.
Exatamente. A resposta de Paulo em 1 Coríntios 13, né, a respeito da questão do amor. Né? Às vezes a pessoa pode ter uma expressão exterior falsa, né, e uma fé que não é genuína. Então nós precisamos ver que todo aquele que crê em Jesus Cristo, 1 João diz muito isso, deve andar como ele andou. Um discípulo verdadeiro de Cristo se parece com ele. Se parece com ele. Não é perfeito. É importante dizer isso. Nenhum crente salvo em Jesus Cristo é perfeito, mas ele caminha para a perfeição. Tá? E essa é a grande questão. Caminhando aqui para finalizar, Jesus vai dizer: aquele, pois, que violaram destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o menor, o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, e esse será considerado grande no reino dos céus. Então você tem duas pessoas aqui. Você tem um que Jesus está dizendo que viola, né, que não cumpre e que ensina outras pessoas. Ele entende errado e ensina errado. Tem o outro que entende certo, obedece e ensina certo. Então por isso que nós estamos aqui num culto de ensino tentando entender qual é a mensagem que nós temos a partir da lei. Nós já vimos que a lei civil não tem vigor para nós. Isso não significa, irmãos, é até importante dizer isso, que nós não podemos aprender nada com as leis civis de Israel. Elas têm princípios para nós que nos ajudam. Eu não preciso cumprir aquilo, mas sempre há uma mensagem ali que me ensina e me instrui de alguma maneira. Eu não preciso cumprir as leis cerimoniais porque Jesus Cristo já cumpriu, mas quando eu leio as leis cerimoniais, eu entendo também um pouquinho da obra de Cristo para purificar os meus pecados. E como eu disse para os irmãos, quando você se volta para os 10 mandamentos, você percebe que ali, aquela vigência, né, a atualidade daqueles mandamentos continua existindo hoje. Mas nós vamos perceber que nenhum daqueles 10 mandamentos pode ser cumprido na nossa própria força. Aqui é muito precioso. Sei que o nosso tempo está indo embora, mas eu vou finalizar aqui rapidamente. Vou dizer sobre a minha própria experiência de fé. Eu cresci num lar cristão, me batizei com 12 anos de idade, só que eu fui ter um encontro com o Senhor Jesus quando eu tinha mais ou menos 18 para 19 anos. Porque Jesus, nesse meio tempo, era alguém que vinha somente para agregar na minha vida. No sentido de que eu continuava vivendo da mesma forma, mas agora eu tinha Ele. Quando eu precisava de alguma coisa, eu corria para Ele e pedia ajuda dEle. Só que quando eu fui realmente entender pela palavra de Deus que a realidade é muito mais radical do que eu imaginava, quando eu percebi pela palavra de Deus que eu não sou bonzinho, que eu estou perdido, que sem a graça de Deus eu vou para o inferno, vou ser condenado eternamente, eu percebi que Jesus se tornou muito mais importante do que eu achava. Você já percebeu que um remédio que é para uma doença grave, ele é mais caro do que os outros? Eu trabalho num local onde vendem remédios e medicamentos para tratamento de câncer. E você ficaria chocado com os valores desses medicamentos. Chocados. São remédios que são injetáveis, comprimidos, para tratar o câncer dessas pessoas. Então, o que eu quero dizer para você? Quando a palavra de Deus me mostrou no meu coração o tamanho do câncer do pecado que estava dentro de mim, aí Cristo se tornou mais importante. Aí o remédio se tornou mais precioso. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quem sabe até hoje Jesus Cristo é um apêndice na tua vida. Ele só foi colocado para poder ser alguém que vai te abençoar, que vai te ajudar na hora da dificuldade. Não, a maior dificuldade tua e minha é que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador. E se esse Salvador, Jesus Cristo, não estiver no nosso coração, nós estamos perdidos. Você conseguiu entender isso ou não? Amém, irmãos? O que nós mais necessitamos é de salvação. Isso me choca muito, porque você vê no ministério de Jesus muitas pessoas sendo curadas. 10 leprosos são curados. Quantos voltam para agradecer? E é um samaritano. Então você percebe que as pessoas no tempo de Jesus queriam os milagres dele, mas não queriam comunhão com ele. Elas queriam libertação do sofrimento temporário delas de terreno, mas elas não enxergavam que elas precisavam de um Salvador que os salvasse as suas almas da perdição eterna. Irmã Maria, última pergunta e nós vamos caminhar para o fim aqui, irmãos. Com certeza, irmã Maria, com certeza. A velha criatura permanece dentro de nós. Ela não é eliminada na conversão. A questão é que nós não devemos mais alimentar essa velha criatura. Ela deve ficar na situação de morte ali, tá? Por exemplo, você tem 2 funcionários.
Um foi dado baixa na carteira dele e o outro continua trabalhando. Invista no funcionário que está trabalhando. O funcionário, velho homem que foi dado baixa na carteira, não chame ele para fazer hora extra de novo. Deixa ele lá. Tá? É uma ilustração aqui. Então, nós devemos, como Paulo diz em Colossenses 3,5, fazer morrer a vossa natureza terrena. Né? Suprimir ela, não alimentar ela. E aí ela vai morrendo. Mas volte e meia ela aparece. Né? Como diz o Martinho Lutero, ele diz assim, eu pensei que o velho homem tinha morrido no batismo, mas não é que o infeliz sabia nadar e ele veio atrás de mim? Né? Então, a ideia é que nós fomos batizados em Cristo, unidos nele na sua morte e na sua ressurreição, mas não anulou a velha natureza que está dentro de nós. Vocês sabem muito bem disso, né? Vocês convivem com ela muitos dias, assim como eu, como seres humanos. Mas o poder de Deus é suficiente para nos fazer viver uma vida segundo a vontade de Deus. O que nós vamos aprender aqui na próxima quarta-feira? Nós vamos aprender que Jesus está dizendo no versículo 20, que a justiça exercida pelos cristãos, né, o povo da nova aliança, tem que ser muito maior do que aquela que os escribas, os fariseus e os religiosos praticavam. O que ele diz no versículo 20? Porque eu vos digo que se a vossa justiça, a prática da justiça, minha e tua, não excederem muito a dos escribas e fariseus, ele diz, jamais entrareis no reino dos céus. Para mais informações, venha na quarta-feira que vem. Tá bom, queridos? Curva a sua cabeça e vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, quero te louvar e te agradecer, Senhor, pelo privilégio de podermos meditar na sua palavra, Senhor. Extrair dela a instrução que o Senhor sempre nos dá, o alimento espiritual para os nossos corações. Nós aprendemos através dela, Senhor, na tua palavra, que aquilo que foi dito anteriormente, Senhor, existem muitas coisas que às vezes nós entramos em dúvidas e em dificuldades, mas nós saímos daqui compreendendo, Senhor, que todos os preceitos da lei foram cumpridos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós hoje na nova aliança nos apropriamos, Senhor, dos benefícios do Senhor Jesus pela fé que temos nele, pela fé de crer que ele é o Filho de Deus, que ele veio a este mundo e se tornou um ser humano como nós, viveu, Senhor, entre os homens, morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos dar nova vida, e ressuscitou, Senhor, e está à tua destra. E todos nós que temos crido no Senhor Jesus, temos provado, Senhor, a cada dia que esta preciosa vida do Senhor está dentro de nós, para vivermos de forma obediente à sua palavra, Senhor. Continua dando a nós prazer, satisfação e alegria, Senhor, em aprendermos cada vez mais da sua palavra. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus.